nos traz? Lula tem crescimento na aprovação do governo e venceria todos os adversários no primeiro e segundo turnos da eleição, aponta a pesquisa. Vamos então, são números, ficha técnica Atlas, Intel, Bloomberg, 14 mil pessoas ouvidas pela internet entre 15 e 19, um ponto percentual de margem de erro. Alguns recortes foram feitos para que você dê uma olhada. Aí está a aprovação, reprovação do governo, Ari. 51,2% aprovam o governo Lula e 48,1% desaprovam. 0,6% não souberam ou não opinaram. Mais um recorte, agora sobre cenário do primeiro turno, sendo estes os candidatos, Ari. Lula tem 51,3% dos votos, Tarcísio de Freitas 30,4%, Ronaldo Caiado 6%, Ratinho Júnior 3%, Romeu Zema 2,5%, brancos e nulos 5% e não sei 1,9%. Lembrando que nesse cenário aí, volta lá por favor, nesse cenário aí o Lula venceria no primeiro turno, com mais da metade dos votos. Atenção para o cenário 2, Ari. 51% das intenções de voto para Lula, 26,2% para Michele Bolsonaro, 9,1% para Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior 5,1%, Romeu Zema 4,6%, brancos e nulos 3,2% e 0,8% não sei. Também nesse cenário, Lula venceria no primeiro turno. Agora, o cenário 3. Lula 51%, Ronaldo Caiado 15,3%, Romeu Zema 10,7%, Ratinho Júnior 10,4%, brancos e nulos 9,4% e não sei 3,4%. Ainda mais uma vez, um primeiro turno com Lula vencendo a eleição em primeiro turno. Agora, cenários de um eventual segundo turno em 2026, Ari. Lula 52%, Jair Bolsonaro 44%. Agora, se a disputa fosse entre Lula e... qual é o outro cenário? Tem outros aí, Nájila. Não foi feito? Não foi feito. Bem, mas ele também venceria Michele e também venceria Tarcísio de Freitas. Começo a análise com você, Denis. Amadeu, tem dois pontos importantes nessa pesquisa aí. O primeiro com relação à questão da aprovação do governo Lula, né? Que, pelo menos segundo essa pesquisa, voltou aí a ter um nível maior de aprovação do que da desaprovação. Agora, eu preciso entender quais seriam os elementos que levaram a essa aprovação, esse crescimento. Né? Porque, como a Cíntia falou ontem aqui no programa, o único elemento que difere, né, dos outros momentos aí de pesquisas que foram divulgadas é a questão da soberania, né? Foi um discurso da soberania com relação a essa crise que envolve Brasil e os Estados Unidos. Não há outro elemento, se a gente falar, por exemplo, de inflação, os preços dos alimentos nos supermercados, eles permanecem com muita dificuldade para que as pessoas possam fechar as contas no final do mês. Com relação à pesquisa em si, demonstra ainda, Amadeu, um ponto que você destacou agora há pouco aqui no programa, com relação ainda à força do Bolsonaro, que mesmo distante aí de não ter a permissão, está em prisão domiciliar, de não ter a manifestação dele nas redes sociais, ele permanece ainda com muita força ali nesse embate com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ari? Olha, há uma confluência de fatores, Denis. Além dessa questão da soberania, que foi um presente, uma bandeja de prata que a família Bolsonaro deu para o presidente Lula, né? O ataque ao Brasil, orquestrado pela família Bolsonaro, o ataque à nossa economia, a gente teve queda na inflação de alimentos, tá? Essas quedas vêm sendo registradas não há nenhuma discordância, divergência entre institutos, entre os indicadores oficiais do governo. Não, houve uma queda. O preço dos alimentos caiu por quê? Porque alguns daqueles preços mais elevados eram sazonais. Se teve preços sazonais, a gente sabe que existe todo ano. Já teve do tomate, do ovo, da cebola, enfim, da batata. Então, houve essa redução da inflação, houve o ataque ao Brasil e os fatores que já eram positivos continuaram, como
o aumento do desemprego, o aumento do número de carteiras assinadas e, para além disso tudo, desses presentes da família Bolsonaro, o Congresso também fez sua parte, apoiando a PEC aprovando a Câmara dos Deputados a PEC da blindagem e outras pautas flagrantemente contra a população mais pobre. Pois não, Cecília? E outro ponto que a gente consegue perceber nessas pesquisas é que ainda assim o nome ali que teria, como o Denis falou, na verdade, seria o do ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo que lançasse o da mulher dele como uma candidata ali, da Michelle Bolsonaro, ela não consegue bater nem a metade da aprovação que o ex-presidente teria. E aí, então, o Lula sai e mostra essa vantagem com relação aos outros candidatos, já que a Michelle e o Bolsonaro ainda assim não são candidatos declarados, né? A Michelle pretende ir para o Senado e o ex-presidente está inelegível. Arremata, Alessio. Olha, Amadeu, 2 pontos. O primeiro, o cenário 3 dessa pesquisa que traz ali o Ronaldo Caiado tendo maior aprovação ou maior índice de votos do que o Ratinho Júnior, que hoje é a segunda opção desse campo da direita, eu colocaria desse campo do centro. O segundo ponto, sobre a avaliação do presidente. Para além dos cenários apontados pelo Ari sobre o porquê, as razões, as causas dessa melhora na aprovação, existem também alguns programas de políticas públicas que estão sendo implementados. Sempre se fala sobre a questão do assistencialismo, mas esse tem sido um dos principais fatores, porque, de fato, o programa Vale Gás já foi implementado, já foi anunciado, divulgado massivamente, então já pode ter sido também um dos efeitos. O programa agora tem especialistas, divulgado, inclusive tem parentes que já fizeram também procedimentos por conta desse sistema que é uma parceria público-privada, porque diminui a dívida de empresas do ramo da saúde para poder fazer esses atendimentos, ou seja, quando vai para a ponta, quando as pessoas são tocadas de alguma forma pelo governo federal e essa iniciativa é do governo federal, essa avaliação tende, claro, a aumentar, porque você tem as pessoas sendo impactadas diretamente por ações implementadas, divulgadas e propostas pelo governo federal. Então, são várias frentes, várias iniciativas que justificam, sim, a melhora na aprovação. Seja em home care ou atendimento pré-hospitalar,